Bom dia, graça e paz. Neste domingo, segundo domingo de agosto, quero primeiramente desejar a todos os pais que estão aqui acompanhando conosco um feliz Dia dos Pais. Vocês, todos aí reunidos junto com os seus familiares, possam celebrar esse dia com muita alegria. Deus abençoe todos vocês. Queridos irmãos, nós vamos começar esse culto de escola bíblica dominical, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, na presença dEle, na comunhão dos irmãos, pela fé, através desta transmissão, onde a igreja, hoje, devido ao momento em que estamos vivendo, junto a esta pandemia, nos reunimos em nossos lares. Queridos, eu quero te convidar nesse momento, começar com uma breve oração, quando eu e você vamos nos unir através desta transmissão em um culto de adoração a Deus. Feche teus olhos, curve a sua fronte, fale com Deus nesse momento, nesse início de culto. Deus querido, obrigado, Senhor, por esse domingo, quando nós nos reunimos na Tua presença, para estudar a Tua palavra, para cultuar ao Senhor, para apresentar ao Senhor a nossa oração, a nossa adoração, a nossa gratidão e observar na Tua palavra os Teus preceitos. Ó Deus querido, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor leve nossos pensamentos cativo à Tua presença pelo poder do Teu Espírito Santo. Em cada momento deste culto, estejamos adorando ao Senhor. Nos abençoe. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ainda convidar nesta manhã uma leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12, nós temos um texto que nos apresenta Deus de forma majestosa, grandiosa, e eu gostaria de ler alguns versículos com vocês aqui. Isaías capítulo 40, um texto que fala a respeito do nosso Deus. O próprio profeta recebe de Deus estas palavras, e uma palavra que traz consolo e conforto ao povo de Deus, quando eles passam a conhecer Deus na sua imensa grandiosidade e na sua majestade. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12, vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra de Deus: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou caminho do entendimento? Vamos agora ao versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes,
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Graças a Deus, majestade do Senhor, Deus soberano, Deus grandioso, o qual nós temos como aquele a quem adoramos, aquele a quem prestamos o nosso louvor, aquele cantamos e bendizemos o teu nome. Nós vamos te convidar, querido, nesta oportunidade a cantar um hino de número 32, o Deus fiel, o Deus que tem sido o mesmo desde o passado, desde outrora, e é o Deus do presente, e permanecerá imutável até o porvir, até o dia quando nós estaremos na glória eterna para o adorar na sua grandiosidade, na sua beleza. O Deus fiel, aquele que não mente, aquele que não falha, aquele que não muda. Vamos louvar a Deus nesse momento. Tu és fiel, Senhor.
Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, nós podemos nos manter felizes por adorar, por cultuar e por ter o Senhor Deus como o nosso Deus. Ainda quero te convidar, querido, a uma leitura nesse momento. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Um texto que nós encontramos uma palavra de Deus ao profeta que nos convida a uma reflexão em nossa vida. E eu quero te convidar a essa leitura para o nosso momento de oração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos da palavra de Deus. E assim diz a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso do oleiro, que o oleiro fazia de barro, se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, esse texto tenho comigo desde a minha adolescência. Desde quando eu comecei a compreender as verdades da palavra de Deus de forma mais madura. Os bancos de escola dominical me ensinaram essa qualidade que nós temos como aproveitar em Deus. A capacidade de ser restaurado, a oportunidade de recomeçar, a condição especial que nós temos em Deus, pelo seu poder, daquilo que Deus é capaz de fazer, e de se achegar ao Senhor e dizer assim: Senhor, deu errado, vamos começar de novo? Tem um cântico que é muito antigo, Eu Quero Ser um Vaso Novo, que o poeta compôs uma música com a letra trazendo uma compreensão desse texto que é muito gostosa de cantar. Esta oportunidade que nós temos em Deus de, num dia, pela manhã, e a chegar diante dele e dizer assim: Senhor, na minha caminhada, eu pensei que estava no caminho certo e deu errado, eu quero recomeçar. Senhor, ontem eu tive uma atitude que foi muito negativa, que não deveria apresentar no meu caráter, e eu quero restaurar. Esta é uma oportunidade que em Deus eu tenho e você tem. E eu quero te convidar a um momento de oração. Esse momento onde vamos orar por nós, na expectativa diante de Deus, de uma restauração, de uma reconstrução em Deus das nossas falhas, dos nossos erros. Ore, coloque-se diante de Deus e peça a Deus esta oportunidade. Não poderei eu fazer de vós
como fez este oleiro, e assim então que sejamos reconstruído vaso novo nas mãos do Senhor. Nós vamos ter um momento de oração. Após esse momento de oração, quero pedir aos componentes que estão aqui do Ministério de Louvor que possa cantar um louvor a Deus. A sugestão é essa: eu quero ser um vaso novo. Se eles conseguirem, será muito bom. E aí a gente continua louvando a Deus nesse momento. Tá bom? Vamos colocar diante de Deus nesse momento em oração.
presença e de nos achegarmos a Ti como Teu povo. No entanto, Senhor, nós cremos no pleno perdão e redenção de Jesus nas nossas vidas. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações, ó Deus, quebrantados, reconhecidos de quem somos e suplicando novamente, ó Deus, o perdão do Senhor. Que o Senhor mais uma vez, ó Deus, se compadeça de nós. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas iniquidades, os nossos pecados e nos molde, ó Deus, a um caráter mais parecido com o caráter de Cristo. Nos faz, ó Deus, novos na Tua presença nesse dia. Obrigada pela oportunidade de mais um dia. Nós Te agradecemos e suplicamos, ó Deus, o perdão por todos nós, pela Tua igreja, Teu povo reunido aqui, ó Deus, em espírito e em verdade, para Te louvar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez é uma alegria nós estarmos cultuando o Senhor e termos esse privilégio. Isso é muito especial e nós precisamos responder ao Senhor com alegria e gratidão a essa oportunidade que Ele nos dá. Oportunidade de vivermos mais um dia. E hoje pela manhã eu desci a padaria e no caminho eu estava me lembrando de um testemunho que outro dia eu vi, acho que no Facebook, de um senhor, né, em outro país. Lá descrevia que era nos Estados Unidos, um senhor que aos 90 anos ele havia ficado internado alguns dias em função do Covid e ele recebia alta. E naquela alta que ele recebeu também juntamente a conta do hospital onde ele ficou internado. E era uma conta muito alta, era um número muito alto, e quando ele recebeu aquela conta nas mãos, ele começou a chorar. E os médicos, as pessoas que estavam ao redor, ficaram preocupados, perguntaram a ele: meu senhor, o senhor está chorando porque o senhor não tem como pagar essa conta? Ele disse: não, eu estou chorando porque todos os dias, durante esses 90 anos, o Senhor me deu ar de graça para eu respirar. E eu nunca agradeci o Senhor pelo ar que Ele me concedeu. E hoje aqui eu tenho que pagar uma conta tão alta por algo que Deus me deu de graça. Nós possamos aprender, irmãos, a valorizar aquilo que Deus nos dá. Então quero te convidar nessa manhã, juntamente conosco aqui, a cantar: obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, seu irmão aí que está do seu lado na sua casa, sua família. Agradeça ao Senhor por essas pessoas que estão ao seu redor. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida, por mais um dia, pelo sol da manhã que brilha lá fora. É quase inverno, né? E nós temos um sol tão lindo aí, brilhando lá fora. Aliás, nós estamos no inverno e com um sol tão lindo brilhando lá fora. Que nós possamos agradecer ao Senhor por Ele aquecer os nossos corações todos os dias. Obrigado, Jesus.
Nas nossas vidas, e hoje eu quero homenagear aqui em especial o pastor, né, pai, homenagear também o Lécio, que está presente conosco, o irmão Lécio, e o Júlio também, né, que já é um papai na prática. Nós agradecemos ao Senhor pela vida desses irmãos e nos rendemos diante do nosso Deus também, que é o nosso Pai amado, o nosso Pai querido. Que você possa agradecer ao Senhor pela vida do seu pai que está do seu lado, ou do seu pai que já esteve com você, né, mas que deixou um legado do Senhor na sua vida. Nós vamos cantar então ao Senhor, dizendo que Ele pode reinar nas nossas vidas, porque Ele de fato é o Rei de toda a terra, Ele é o Rei do universo, Ele é o Rei de tudo aquilo que existe e que há, que Ele possa reinar nas nossas vidas, nos nossos corações nessa manhã. Celebre ao Senhor com alegria cantando essa canção.
Amém. Graças a Deus, porque nós podemos agradecer, louvar e bendizer ao Senhor. Meus queridos, nós vamos nesta manhã em estudo da palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Texto que nós vamos acompanhar nesta manhã em Escola Bíblica Dominical. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos e depois vamos repetir o versículo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler primeiramente os 6 primeiros versículos e depois repetir o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deus querido, que a bênção do Senhor esteja comigo para colocar e aplicar a Tua palavra através deste estudo, e que a bênção também do poder do Espírito Santo, de compreensão e discernimento, possa estar com cada um dos nossos ouvintes nesta manhã, nossos irmãos queridos, para aprender da Tua palavra. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, tem um texto da palavra de Deus que ele é contado um pouco assim, bem com emoção. É quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e Faraó atrás com o seu exército. E ele não mais sabia o que fazer. E o texto contado com emoção é como se Moisés tivesse chegado diante de Deus e clamado e colocado em uma oração: Senhor, e agora o que eu faço, Senhor? E Deus então vira para Moisés e diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Tem o cajado? Então, toca o mar com o seu cajado. O texto na palavra de Deus está assim: Disse ao Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. É um fato que realmente ocorreu no povo de Israel, e a Bíblia nos narra isso, que Moisés pegou a ferramenta que ele tinha em mãos, e Deus então, com aquela ferramenta que ele tinha em mãos, ele designou, e ali ocorreu o milagre ao fato de Moisés ter erguido as suas mãos
e tocado então com o cajado, com a vara ali no Mar Vermelho, e o mar se abriu. Em outros momentos da história de Israel, Moisés também usou a sua vara para fazer transformar em cobra na frente de Faraó. Teve outro momento em que ele ergueu e o povo estava em guerra, enquanto ele mantinha as mãos erguidas, o povo vencia. De maneira que aquela ferramenta que Moisés teve, ele a usou na hora que Deus mandou que usasse, e ele tinha em suas mãos uma ferramenta, e essa ferramenta foi usada. Quero te convidar, querido, a olhar para esse texto lido, como a instrução que Paulo estava aplicando aos romanos para aprender a usar a ferramenta que tem em mão. E Paulo estava aqui, fazendo uma abordagem à igreja de Roma, à igreja em Roma, para que eles pudessem conhecer melhor aquilo que representa Deus. E Paulo mesmo, ele se intitula aqui nessa carta, no capítulo 11, no versículo 13, um apóstolo destinado aos gentios. E ele diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. E Deus o usou como ferramenta para levar aos gentios o conhecimento da palavra de Deus. E Paulo, então, estava, através da sua carta, conduzindo os gentios à presença de Deus. Aqueles que precisavam de esclarecimento a respeito do conhecimento de quem era Deus, da majestade de Deus, do perdão de Deus, da justificação que Deus traz a nós através de Cristo Jesus. Então, nessa carta que Paulo escreve aos romanos, ele apresenta aos gentios uma ferramenta de conhecimento de Deus. E eu gostaria de observar que nessa carta e nesse texto, e não só nesse texto, mas em toda a palavra de Deus, nós temos uma rica ferramenta em nossa mão. Nós temos uma grande ferramenta e que nós precisamos de fazer uso dessa ferramenta. E eu queria que nesta manhã, através dessa pergunta, como você trata a sua Bíblia? Ou, então, da seguinte forma: você e a sua Bíblia, verdades que precisam ser resgatadas. A ferramenta que eu tenho em minhas mãos hoje é a Bíblia. A ferramenta que nos conduz hoje, diferente de Moisés, que tinha um cajado conduzindo o povo de Israel, nós temos a palavra de Deus. Como nós temos lidado com a palavra de Deus? Como eu e você temos tratado esta ferramenta? Como você tem tratado a sua Bíblia? Primeiramente, querido, eu gostaria de observar nesse versículo 4 que existe uma palavra pequenininha, mas que abrange muita coisa. E a palavra está aqui no versículo 4. Tudo, pois tudo. É interessante quando você pega uma palavra que nos convida a observar a totalidade. E você observa que tem o Velho e o Novo Testamento. E você observa que são várias histórias diferentes. E que a palavra está dizendo aqui é que esse tudo que está aqui é importante,
é necessário, é fundamental, é para a nossa edificação. E eu gostaria que você pudesse pensar nesse tudo de duas formas. Primeiro, esse tudo é a questão do conhecimento, é a questão da leitura, é a questão de você ter toda a Bíblia para todo uso. Mas também é um tudo que não é só algumas partes que são úteis a nós. É toda ela, em toda a sua complexidade, em toda a sua facilidade. Porque às vezes você acha que é fácil ler um livro de Salmos, mas é complexo entender o Apocalipse ou as profecias. Mas toda a Bíblia é útil, é importante, é necessário, é fundamental. E eu preciso tê-la comigo. E quando nós podemos entender que esse tudo da Bíblia é importante, eu lembro de alguns textos da palavra de Deus que nos convida a pensar nela. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, que ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda. Mas aí você para e pensa, mas pastor, até mesmo aquelas genealogias, aqueles nomes difíceis, eu lembro de quando estávamos ouvindo a nossa irmã Veranice de Paula, e ela conta que quando ela foi ouvir pela primeira vez o sermão que fala de Jabes, né? Ela ficou admirada, ela ficou impressionada, mas é porque quando ela foi fazer a leitura, viu aquele monte de nome diferente, de genealogias, então ela pulou e ela não percebeu. E ela falou, poxa vida, se eu tivesse olhado com mais detalhe essa genealogia, eu poderia ter percebido esse sermão tão bonito, né? Toda a Escritura, quando nós encontramos o livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, toda ela, não é só algumas partes. Então nós vamos entendendo isso a cada dia. O Salmo primeiro, que nos convida a meditar na palavra dia e noite, para ser como um homem plantado junto às correntes das águas, cuja folhagem não murcha, e que no devido tempo dá o seu fruto. Precisamos, queridos, da palavra de Deus. Mas nós temos que evitar um grande erro que acontece em nossa geração. Um grande erro que acontece no momento em que passamos e temos vivido. Não estou dizendo só esse momento agora da pandemia, mas o momento em que somos entristecidos por algum problema. Temos feito da palavra de Deus um livro de autoajuda. E temos nos direcionados à palavra de Deus de forma carnal e errada. Costumamos ir para a leitura da Bíblia da mesma forma que vamos ao supermercado. Costumamos ir para a palavra de Deus da mesma forma que vamos para uma loja para comprar uma roupa. Nós vamos observar aquilo que gostamos. Nós vamos observar aquilo que nos encanta aos olhos. Nós vamos ali para buscar o suprimento que achamos que é aquele que precisamos. Enquanto o que eu estou querendo te chamar a atenção,
que não é só aquilo que você gosta, que aquilo que você quer, que aquilo que você acha que deve escolher para a leitura, que é importante para a sua vida. Você não deve diminuir o valor da Bíblia, e pensando que na sua capacidade, no seu intelecto de escolher este ou aquele texto para este ou aquele momento, é os únicos textos que te servirão. É claro que nós temos instruções específicas para fatos específicos. Nós temos instruções na palavra de Deus de como proceder as nossas orações, de como devemos prestar diante de Deus o nosso testemunho e diante da sociedade, mas nós não devemos ficar escolhendo textos para agradar o nosso coração ou para trazer frescor à nossa mente diante das crises que temos. Toda a Bíblia é importante. Olha só o que ocorre com a nossa mente quando ela é atacada por esse tipo de comportamento carnal. Quando começamos a ouvir uma palavra ou uma mensagem que não nos agrada, somos tentados a não ouvir mais, a não querer mais aquela palavra. E hoje, quando nós então temos as diversas lives ao mesmo tempo, porque várias igrejas nesse exato momento, estão transmitindo as suas escolas bíblicas dominicais. Não estou gostando daquilo que o pastor está falando, vou procurar uma que me agrade, e começa então a procurar. Eu lembro de um apresentador de televisão que apresentava o seu programa, olha, se não está gostando, vai para o outro canal, Mas não é bem isso, querido. Há uma ideia nesse texto de que qualquer versículo, qualquer texto, qualquer mensagem pregada a partir da Bíblia, literalmente bíblica, verdadeiramente bíblica, ela vai nos edificar, ela vai ser importante para mim e para você, independente do momento em que nós estivermos. Porque é palavra de Deus, é bênção de Deus. Não podemos ser mercadores da palavra a ponto de escolher só o que queremos ouvir. E se Deus tem algo diferente para te falar, como é que você vai saber? E Ele fala através da Bíblia. Você só vai escolher os textos que você quer ouvir. Você só quer ouvir textos que te agradam. Então nós precisamos entender e livrar-nos desse erro. Ela é toda a Bíblia. Toda, não é só partes. E é interessante que essa palavra que vem a seguir nos convida a refletir mais claramente. Foi escrito para o nosso ensino, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Presta bem atenção, querido. Somos crentes em Cristo Jesus. Como igreja confessional, igreja presbiteriana, confessamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E precisamos, então, buscar na palavra o que é o ensino para mim. Aonde há ensino, precisa de ter aprendizagem. Essas duas palavras se completam. Não tem como separar do ensino da palavra a aprendizagem que eu preciso ter. Se há o valor daquilo que foi escrito para ensino, subentende-se e entende-se diretamente que você precisa se aplicar no aprendizado. E aqui, então, é uma situação que nós precisamos responder para nós mesmos. Temos nos aplicado no aprendizado da palavra de Deus? Você, de forma responsável, você tem se aplicado na busca
pelo aprendizado da palavra de Deus? O tempo está passando. Você tem vivido dias após dias, mês após mês, ano após ano. Você tem se aplicado na palavra de Deus? O livro de Hebreus vai nos dizer, pelo tempo que já passou, já era para ser mestre no conhecimento da palavra. E você tem se aplicado no aprendizado? Veja bem, se ninguém te despertar para essa preocupação, se ninguém te despertar para essa sua necessidade, você vai continuar sem buscar o aprendizado, mas é uma responsabilidade pessoal, individual. Você precisa se aplicar e buscar o aprendizado, porque é importante para você. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, querido, nós estamos vivendo um conflito da nossa formação cristã. Vivemos em uma herança de que o modo operante da igreja, nesses últimos tempos, nos falta uma pequena e importante observação. Escuta só um negócio aqui. Nesse tempo que nós estamos distante da igreja, existe a saudade de estar em comunhão com a igreja. Isso existe, é fato. Eu tenho saudade de vocês aqui na igreja. Do louvor, da comunhão e tudo. Mas veja bem, aquelas pessoas, veja se você encontra nesse grupo, que só pega a Bíblia no domingo de manhã para vir à igreja e no domingo à noite. Aquelas pessoas que não se dedicam uns 5 minutos por semana de uma leitura diferente daquela que foi feita no domingo na igreja. Estamos sentindo falta. Mas a falta que você está sentindo e a sede que você está sentindo não é só da igreja. É de algo que você não vinha fazendo há muito tempo na sua vida. E agora, como não tem dominicalmente o conta-gota da palavra que você aprende, ou a porção da palavra que você aprende na escola dominical, na classe da escola dominical, no culto, está fazendo falta. Então veja bem, nesse período, nós precisamos despertar-nos a aprender, a buscar e sermos autodidatas na busca da aprendizado da palavra. Você precisa de abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia em casa, buscar a aprendizado do ensino que foi colocado. Tem um exemplo que a gente faz muito esclarecedor dessa situação, é aquela questão do seguinte: você já foi em festa de aniversário, você já foi em festa de casamento. Existem algumas festas de casamento que são diferentes das outras. Existe aquela que você fica na sua mesa, sentadinho, e alguém vem e te serve. Mas existe aquela que chega no momento de servir, a mesa é colocada em um local e forma aquela filinha e a gente vai lá e se serve. Mesmo indo lá se servir, tem uma pessoa para nos servir. Tem muito crente que eles ficam sempre com o pratinho na mão, só esperando a comida chegar. Ei, está na hora de você aprender a buscar a sua comida. Está na hora de você aprender a fazer a sua comida. E eu estou falando isso de forma simbólica. Você precisa aprender a ir na palavra de Deus, fazer a sua devocional para se alimentar. Você é responsável pelo desenvolvimento da sua salvação e você precisa de fazer isso. Se a palavra diz que o ensino
foi escrito para o nosso ensino, eu preciso de buscar aprendizado. Você e a sua Bíblia, resgatando as verdades contidas aqui. Você precisa de buscar essa verdade. Em terceiro e último lugar, nós encontramos nesse texto, é a construção da esperança. Como construir a esperança? Nós precisamos muito de esperança nesses dias. Nós precisamos de esperança para construir esse tempo que está esquisito, está difícil, e eu preciso então fazer brotar no meu coração uma esperança de que dias melhores virão. Eu preciso de fazer brotar na minha mente e no meu coração a minha fé cheia de esperança no Deus que eu oro, no Deus que eu adoro, no Deus que eu louvo. Como vou fazer isso? Como você vai fazer isso? Está aqui. Olha a matemática, olha a receita de construir a esperança. E por incrível que pareça, é construir algo que é abstrato, pois a esperança é abstrata, é substantivo abstrato, não é concreto. Você não pega, você não vê, você sente a esperança. E como construir a esperança? Está aqui a receita. Você vai somar paciência e a consolação da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que você é um exemplo para você mesmo de que você não tem paciência. Você não tem paciência de leitura, de ser leitor da palavra de Deus. Se você começar a ler e ver que tem que virar 2 páginas para ler, você já cansa. Falta de paciência. Às vezes você entra no carro e viaja daqui para Colatina 1h20, ou daqui para Vitória 2h30, 3 horas, 3h30. Depende de quem está dirigindo. E vai. Mas não tem a paciência de fazer 15 minutos de leitura da palavra por dia, de se debruçar em um capítulo da palavra de Deus e ler a palavra de Deus, para que você construa esperança através da leitura. Tenha paciência para ler, quebre essa preguiça de ler, comece hoje. Paciência mais a consolação da Escritura, igual esperança. E é isso que eu e você precisamos. A palavra de Deus, ela é rica para nós, querido. Tem uma ilustração, não é ilustração, é uma história que um colega do seminário contou, quando estava no seminário, que ele conheceu uma pessoa que ganhou aqueles livrinhos, aquelas bíblias dos Gideões, e ali então ele começou a ler em Mateus, e tinha a genealogia de Jesus. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E aquele cidadão, lendo aquela palavra, ele olhou assim, poxa vida, todo mundo tem uma família, eu não tenho? E ele então, movido pelo Espírito Santo, ele disse, eu quero ser igual a essas pessoas que tinham família. Eu quero esse Deus na minha vida. Se converteu através da leitura da palavra. E muitos outros que leram várias partes da palavra chegaram à conversão em Cristo Jesus. Pela paciência e a consolação das Escrituras, nós vamos construir a esperança. E é o que eu preciso, é o que você precisa nesses dias. E assim, irmãos, nós encontramos essa preciosidade da palavra de Deus para nós nesses dias, e nós nos debruçamos aqui. Tudo, ensino, paciência e consolação da Escritura, para que nós possamos crescer e para que nós possamos viver a esperança que precisamos nesse dia. Você e as verdades bíblicas que precisam ser resgatadas, nós precisamos dela toda
não podemos ir à palavra de Deus como vamos às gôndolas dos supermercados, escolhendo este ou aquele produto, ou às lojas onde nós compramos as nossas roupas com essa ou aquela cor, com esse ou aquele estilo. Nós precisamos de toda a palavra de Deus, de toda a palavra de Deus, e precisamos dela para o nosso aprendizado, e através do nosso aprendizado nós vamos construir a esperança. E com aplicação eu quero deixar o versículo 5 e 6, que é o restante do texto. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção da palavra no meu coração e no seu coração venha ser para abençoar outras pessoas e possamos ter a capacidade de consolar e de sentir um amor de uns para com os outros em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que através da palavra de Deus tenhamos esperança. Vamos buscar o aprendizado e não só algumas partes, mas toda ela. E que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esta palavra, mas também nós queremos orar nesse momento por outras pessoas também. Nós temos os aniversariantes da semana, que nós vamos orar por eles, mas também queremos orar também, nesse momento, pelo nosso irmão e presbítero Anderson. Nosso irmão e presbítero Anderson está hospitalizado em Colatina e nós vamos orar por ele, pedindo a Deus que o abençoe, que esteja fazendo com que os efeitos do medicamento seja progressivo na sua saúde e que ele possa viver cada dia e cada momento um pouco mais da restauração da sua saúde. Com os aniversariantes da semana, nós temos essa semana, no dia 9, o nosso irmão, deixa eu lembrar aqui, eu preciso de lembrar, ele é lá da Volta Bonita, é o Felipe, da nossa irmã Cláudia, Felipe Barbosa. Depois nós vamos ter, no dia 12, o Enzo Heller, que é filho da Gisele e do Eliomar. Vamos orar também para agradecer o aniversário da nossa irmã Lúcia. Ela tem 2 dias de aniversário. Ela tem um dia de aniversário, no dia do nascimento dela e no dia do registro. Então, nós temos aí, inclusive, a Lúcia, ela tem 2 nomes. Ela tem o Lúcia de carinho e Lucimar, que é de registro, né? É igual a sogra da minha esposa, Iraci, mas chama ela de Ruth, né? Então é assim, essa bagunça, né? A gente tem esses nomes de carinho, né? E o nome de registro. Eu conheço outras pessoas que já tiveram esses nomes. E tem também a Kênia Barbosa, que é aniversariante do dia 12, que nós vamos orar. A Lúcia, ela já fez aniversário de data de nascimento, mas de registro na igreja e no certidão de nascimento é no dia 15. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pelo Felipe, pelo Enzo, pela Kênia e pela Lúcia, ou Lucimar, que é o nome correto, mas a gente agradece a Deus pelo aniversário delas. E vamos interceder pelo nosso irmão e presbítero Anderson, né? Que Deus possa trazer a cura, a restauração da sua saúde e que os medicamentos possam ainda fazer efeito com poder e graça de Deus. Vamos orar? Deus querido, Senhor bondoso e misericordioso, agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e porque o Senhor nos traz, através do Teu Espírito Santo, a compreensão de que toda ela é importante para nós e que eu e toda a Tua igreja, e toda
teu povo que hoje ouve a tua voz, passa a compreender a necessidade e a importância do aprendizado, da busca crescente de ter conhecimento daquilo que foi escrito para o nosso ensino. E, ó Pai, nesse tempo em que precisamos de esperança, que a unção do Teu Espírito Santo sobre nós nos leve, Senhor, a buscar com paciência a consolação das Escrituras. Ó Deus querido, traga essa unção para nós, ó Pai. Não nos basta ter o conhecimento daquilo que está escrito, precisamos da unção do Teu Espírito Santo sobre nós, para que, através do Teu poder, ó Pai, nós possamos realmente aplicar essa mensagem em nossa vida, fazer com que ela se transforme, saia dos nossos ouvidos, da nossa mente e passe a ser algo concreto em nossa história de vida, que eu possa procurar mais da Tua palavra e buscar mais do Teu ensino, que eu possa buscar em toda ela. Deus, nós queremos também apresentar diante de Ti a nossa gratidão pelos aniversariantes dessa semana. Oramos, ó Pai, em favor do Felipe, do Enzo, da Kênia e da Lúcia, Pai. Ó Deus, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um deles. Abençoe, ó Pai, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que a misericórdia do Senhor esteja sempre com eles, e a boa mão do Senhor os conduza a cada dia. Mas oramos também, ó Pai, e nesse momento, como igreja do Senhor, nós nos unimos a Ti em intercessão, suplicando ao Senhor que pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, ó Pai, o Senhor tenha piedade do nosso irmão e presbítero Anderson, que está internado ali em Colatina. Ó Deus, que o Senhor coloque virtude e poder na medicação que está sendo usada, que o Senhor faça um milagre, Senhor, para que ele possa restaurar a sua saúde e haja resposta positiva no seu corpo, de restauração, ó Pai, de todo o seu corpo, e ele vir, Senhor, ser curado pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Pai. Nós clamamos e oramos e suplicamos ao Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Nós oramos também pela sua família, pela sua filhinha, pelo seu filho e pela sua esposa. Que a bênção do Senhor esteja naquela casa, que o conforto do Espírito Santo do Senhor esteja ali, Senhor, aquecendo aqueles corações. Hoje, ó Pai, nós Te pedimos nesse dia especial, que essa seja a bênção que venha receber a casa de Anderson, Pai. Toma nas Tuas mãos o presbítero Anderson, cuida dele, ampara ele, protege ele e guarda toda a sua casa, Pai. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Irmãos, obrigado pela Tua presença aqui conosco e logo mais às 19 horas estaremos aqui presente. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com todos vocês e que todos possam, Senhor, ser abençoados por Deus. Logo à noite estaremos aqui e estaremos também orando e estaremos louvando a Deus e consagrando ao Senhor as nossas vidas. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Um bom domingo a todos e feliz Dia dos Pais. Amém.